Se você estava ativa na internet nos últimos anos, você viu que muita gente testemunhou uma grande revolução menstrual com a chegada, ou pelo menos com a popularização dos copos, ou coletores menstruais, ou copinhos, e várias pessoas chamam de várias formas. E se você também esteve na internet, talvez você se interessou por isso, tentou comprar, fazer todas as dobras possíveis, tentar encaixar de várias formas, e infelizmente não conseguiu fazer parte dessa grande revolução. Meu nome é Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins, e hoje eu vou contar pra vocês como os absorventes ecológicos ou reutilizáveis foram fundamentais para salvar o meu ciclo menstrual e mudaram completamente a minha vida. Uma vez que, mesmo não conseguindo ter me adaptado ao coletor menstrual, eu consegui abrir mão dos absorventes descartáveis. Muitos de vocês devem saber sobre o quão importante é procurar alternativas sustentáveis e mais saudáveis aos absorventes descartáveis, aqueles que a gente geralmente compra em farmácia, um pacotinho que vem com 8, a gente compra 2, 3, 4 por ciclo menstrual. E caso você ainda não saiba o porquê de ser importante pensar essas alternativas a esse tipo de absorvente, eu vou explicar aqui rapidamente. Segundo o site da Corui, uma pessoa tem em média 450 ciclos menstruais ao longo da vida, o que vai levar ela a usar mais de 10 mil absorventes que vão gerar 150 quilos de lixo que vão demorar mais de 100 anos para se decompor. Uma pessoa. E aí você pensa que hoje no Brasil nós temos mais de 12 mil toneladas de absorventes sendo descartados todos os meses. Absorventes esses que vão para lixões e pior, lençóis freáticos, mares, que poluem muito e vão demorar muito para sumir do planeta. Só por isso, entendendo o impacto que os absorventes geram e que existem outras alternativas a esses absorventes descartáveis, a gente devia saber que eles são coisas do passado. Na verdade, eles são coisas de um presente que devem ser abandonadas, porque no passado se usava absorvente de panos e se causava bem menos impacto que a gente causa hoje. Mas se o impacto ambiental não for o suficiente para te convencer, vale dizer que os absorventes descartáveis também não fazem muito bem para o nosso corpo. Eles são cheios de toxinas, gel, cola, plástico, perfume, que vão entrar mensalmente em contato com a sua vulva, com a sua mucosa e companhia. Fora o dinheiro jogado fora, porque o site da Corui também calculou que uma pessoa vai gastar em média 6 mil reais ao longo da vida com absorvente que custa em média de 40 a 60 centavos. Você vai gastar 6 mil reais de absorvente que você vai jogar no lixo durante seu ciclo menstrual todos os meses até o fim da sua vida, ou até enquanto você menstruar. Não é barato, não é sustentável, não é saudável, não é ecologicamente correto e existem sim alternativas ao uso deles. A mais conhecida, obviamente, são os coletores menstruais, que tomaram um boom, sempre existiram não, né? Existem há um tempo já, há muitos anos, mas vieram crescendo e se popularizando nos últimos 5 anos. E para quem não conhece, o coletor menstrual é um copinho de silicone que você introduz no canal vaginal para coletar o sangue e que surgiu para substituir os absorventes descartáveis. E ele é 1 milhão de vezes mais útil do que esses absorventes descartáveis, porque eles podem ser usados por anos, anos e anos. E o único gasto que você tem é comprando o coletor uma vez, e depois mais outra vez, daqui a muitos e muitos anos, e lavando, e aí gasto, né, mínimo, sabe, a torneira passa água e já é. Quando a gente olha o coletor, realmente a gente fala, caramba, é uma revolução, ele é sustentável, ele é saudável, ele é prático e ele é barato. Se você for perceber, ele custa em média uns 80, 70 reais, mas se você for entender que você vai usar ele por anos, né, em, sei lá, 3, 4, 5 ciclos, você paga o valor do seu coletor no que você gastaria com absorventes descartáveis. Então, por isso, muita gente fica frustrada quando não consegue se adaptar ao uso do copinho. E existem várias questões para uma pessoa não se adaptar logo de cara ao uso do coletor menstrual. Uma delas é, por exemplo, o tamanho do colo do útero. Tem pessoas que têm um colo do útero muito baixo, tem mais dificuldade para introduzir, etc. E tem pessoas que simplesmente não se adaptam porque, de alguma forma, entendem que ele é muito invasivo. É o meu caso. Eu realmente acho o coletor menstrual um pouco invasivo e eu não lido bem, principalmente com a ideia, muito mais do que com o ato de ficar introduzindo e retirando todo mês, durante uma semana, no meu ciclo menstrual, o coletor do meu canal vaginal. E aí, cada pessoa é uma pessoa, cada vagina é uma vagina. E quando você fala que você não se adaptou ao coletor menstrual e como ele é realmente muito incrível, aparece muita gente falando como você usou errado. Não, às vezes a gente não usa errado, às vezes dá certo. Eu realmente usei ele, deu teoricamente certo, mas ele não é o meu estilo de coisa. E aí quando você pensa, caramba, eu não me adaptei ao coletor, eu vejo isso em vários comentários, várias pessoas falando, vou continuar usando absorventes descartáveis porque eu não me adaptei ao coletor. Eu também passei por essa fase, eu fiquei meses e meses depois desolada de ter entendido que o coletor não necessariamente era pra mim e fui utilizar os absorventes descartáveis até conhecer os absorventes ecológicos. Na verdade, o primeiro contato que eu tive foram com as calcinhas absorventes, no caso, uma específica da Pants, que eu usei durante um primeiro ciclo só de noite pra dormir e de repente eu me dei conta de quão incrível e poderoso
poderoso era, e no ciclo seguinte eu já tinha substituído todos os meus absorventes descartáveis por calcinhas absorventes. Isso vai fazer pouco mais de 1 ano e meio, então eu tenho mais de 1 ano e meio de experiência com absorventes e calcinhas unicamente, então eu vou compartilhar um pouco do que eu acho aqui pra vocês. Tanto o absorvente quanto a calcinha são feitos de tecido. Geralmente eles têm uma camada antiaderente embaixo para evitar o vazamento do sangue. No absorvente ecológico, principalmente, no lugar da cola que mantém ele grudado na calcinha, a gente tem um botão na parte de baixo que você prende na calcinha que você tá usando e usa ele como se você estivesse usando um absorvente descartável que você já tá acostumado. No caso, eu utilizo as calcinhas absorventes da Pants e os absorventes ecológicos da Corui. Isso porque foram os que eu acessei, mas existem uma série de pessoas que estão produzindo essas calcinhas e esses absorventes de forma artesanal. Eu vou deixar aqui na descrição um link com alguma dessas pessoas se você quiser também comprar de uma mulher produtora, enfim, não necessariamente de uma grande empresa. Tanto a calcinha absorvente quanto o absorvente ecológico cumprem tudo que eles se propõem, desde que, obviamente, você utilize eles da mesma forma que você era acostumada a utilizar absorventes descartáveis, trocando nas horas certas, entendendo o tamanho do seu fluxo para o tamanho da calcinha que você vai comprar. E é importante falar o que eu mais gosto em um e mais gosto em outro. No caso das calcinhas, o conforto é a grande questão. Com a calcinha absorvente, você dorme, você vive seu dia como se nada tivesse acontecendo, como se você nem estivesse menstruada, mas é importante lembrar que você está menstruada para trocar a calcinha quando necessário, porque senão ela vai vazar assim como qualquer absorvente vazaria. Ao passo que com o absorvente ecológico, você tem a constante presença dele na sua calcinha normal que você usa no dia a dia. Não é tão desconfortável assim, principalmente se você passou a tua vida inteira usando absorvente descartável, sabe? Aquela sensação de que existe algo a mais na sua calcinha, é um volume que tá presente e é isso. E geralmente, se você já usou absorventes descartáveis, como eu disse, você vai saber lidar e não é assim incômodo, mas a calcinha ela é realmente muito confortável e você às vezes esquece que você está usando uma calcinha para menstruação. Um outro ponto é que os valores também são bem diferentes. As calcinhas geralmente são bem mais caras. Custam em média de 70 a 100 reais, dependendo do fluxo menstrual. Ao passo que os absorventes custam em média de 20 a 35 reais, ou seja, são muito mais acessíveis. Os absorventes ecológicos também ganham no quesito praticidade. Eles são muito mais simples de você trocar, retirar e lavar, principalmente nos primeiros dias de ciclo, em que o fluxo está mais intenso. É simples, você sentiu que encheu, deu a hora, você vai no banheiro, destaca o absorvente, coloca outro, guarda numa sacolinha impermeável para lavar em casa, e se você estivesse usando a calcinha e estivesse na rua, você teria que levar outra calcinha, obviamente, que seria mais cara, tirar o tênis, tirar a calça, se você estivesse de tênis e calça, aí colocar, trocar, enfim. A praticidade do absorvente também é maior no quesito lavar, porque eu sinto que o absorvente ecológico é muito mais rápido de secar do que a calcinha. No quesito segurança, o ponto também vai para as calcinhas absorventes. Isso porque o absorvente ecológico não tem cola, obviamente. Então o que segura ele, essa calcinha, é o botão que fica embaixo. E ele pode ficar sambando dependendo da calcinha normal que você estiver usando. E aí ele pode vazar muito mais rápido. Não dá para usar uma calcinha muito justa ou muito larguinha, porque senão o absorvente não se adapta e não fixa ao seu corpo. Então, para o absorvente ecológico funcionar bem, você tem que ter cuidado de achar uma calcinha que fique justa o suficiente, seja largo o suficiente para o teu corpo. Não que as calcinhas absorventes sejam infalíveis, muito pelo contrário, tem muita gente na internet que reclama, que diz que elas sempre vazam. E obviamente, gente, porque não é um coletor menstrual que também vaza, né? Porque, enfim, pode vazar dependendo das posições que você fique, se ela vai um pouco pro lado, às vezes vaza, se você não coloca direito, se ela tá muito larga. E as calcinhas também vêm em vários fluxos e você teria que comprar e trocar talvez com mais rapidez se você tivesse um fluxo muito intenso. E existem também os absorventes ecológicos noturnos. Eles são bem mais largos, então eles cobrem bem mais e garantem que o seu fluxo fique um pouco mais contido ali. No caso das calcinhas absorventes, elas são calcinhas, então elas foram pensadas para se adaptar, né, ao formato do teu corpo e vários corpos, existem calcinhas de vários tamanhos, do PP ao GG, e por isso elas são bem mais confortáveis e seguras, né? No caso, você só tem que pensar na calcinha que você vai usar, ao passo que no absorvente, talvez isso não seja tão prático, você também tem que se atentar ao tipo de calcinha que você vai ficar usando durante seu ciclo. Logo, o absorvente ecológico ganha de lavada no quesito preço e praticidade, ao passo que a calcinha arrasa no quesito segurança e conforto. Mas independente de formato, praticidade, saber que eu não vou ter que correr na farmácia todo mês no desespero, porque eu geralmente não calculo muito bem,
o meu ciclo e que eu não vou usar algo que vai ser descartado logo em seguida e que vai continuar no planeta mesmo depois de eu ter morrido, já é um grande alívio. E além de tudo isso, existem as questões mais sociais, subjetivas. Usar absorventes ecológicos, usar calcinhas absorventes mudam muito a relação que você tem com a sua menstruação. Eu não sei vocês, mas eu fui ensinada que ninguém nunca poderia saber que eu estava menstruada. Eu fui ensinada a pegar o meu absorvente, rolar ele numa bolinha, colocar o plástico que veio junto do outro que eu usei e enrolar no papel higiênico e jogar no lixo pra ninguém saber, não ter ideia. Inclusive eu, porque eu tirava correndo e já jogava e enrolava, que eu estava menstruada. Com os absorventes e com as calcinhas, você vai ter que pegar e lavar esse absorvente, vai ter que lavar essa calcinha com o teu sangue menstrual, e é o que faz muitas pessoas ficarem tipo, que nojo, mas é isso, é o teu sangue, tá saindo do teu corpo, é um fluido que vai sair mensalmente durante grande parte da sua vida. E você tem que naturalizar e parar de demonizar o ato de você tocar esse sangue, lavar esse sangue, ver esse sangue, entender? Caramba, é um sangue, tá saindo de mim esse sangue. E eu acho que no quesito de naturalização do ciclo menstrual e do sangue, principalmente, as calcinhas e os absorventes ganham até do próprio coletor. Porque o coletor, você vê o sangue saindo, etc. E você retira, obviamente você tem que introduzir a mão, retirar talvez saia o sangue e depois jogar fora. Com a calcinha, você precisa lavar, você precisa ver, você precisa trocar sempre. Eu acho que acaba sendo uma relação muito mais intensa e presente. Não que seja necessário pra você aprender a respeitar a tua menstruação, tá? Nada a ver. Inclusive, existe um efeito que faz muitas pessoas terem nojo de utilizar os absorventes e a calcinha, que é o efeito calcinha melada, né? Quando você sente, porque é isso, o absorvente e a calcinha, eles vão absorver o sangue menstrual, mas não daquela maneira mecânica e objetiva que o gel do absorvente descartável consegue fazer. Então você vai sim às vezes sentir a tua vulva em contato com o teu sangue. Enfim, como vocês perceberam, existem muitos pontos positivos no uso de um, no uso de outro, do copinho em si, que eu não vou falar tanto porque eu não tenho tanta experiência, mas a experiência de ter tentado e não ter me adaptado, mas no geral vocês percebem o quanto é importante. As pessoas geralmente falam, e isso é muito louco, né, em comparação até aos absorventes descartáveis, as pessoas falam, no copinho, no coletor menstrual, você também não sente o cheiro do sangue, o mesmo cheiro que a gente sentia com os absorventes descartáveis, porque, enfim, o sangue ficava lá por horas oxidando, etc. E no copinho ele sai direto do teu útero e vai direto pro lixo, ou pras plantas, se você for plantar a sua lua, etc. E a grande loucura é que mesmo um absorvente ecológico com sangue descendo do útero, indo pro absorvente, oxidando, ficando em contato com o ar, etc., ele também não tem o mesmo cheiro que sangue normalmente tem nos absorventes descartáveis. Isso porque ele não entra em contato com aquele monte de toxina, com aquele monte de coisa que com certeza alteram muito o sangue ali no absorvente. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho que ele é muito importante, porque a gente tem usado muito absorvente. Obviamente esse vídeo claramente não são para mulheres especificamente, são para pessoas que menstruam, para pessoas que têm uma vagina e estão menstruando, ou para pessoas que querem pensar em novas alternativas, mas eu tenho visto que esse discurso geralmente fica num mundo muito exclusivo, muito elitizado, né? Parece meio papo de garota classe média alta de São Paulo, tipo, usar coletor menstrual, usar calcinha absorvente. E quando você fala isso para pessoas que realmente precisam ouvir, por exemplo, uma calcinha absorvente ecológica vai custar R$20. Existem mulheres que fazem até por menos, mas a média é R$20. Você vai economizar uma grana gigantesca com absorventes que você gastaria todo mês. Então por que essa informação não está chegando a essas pessoas? Hoje em dia as questões menstruais, as questões ligadas a isso estão cada vez mais complexas. Isso porque a gente muitas vezes não tem acesso à informação, ou porque essa informação é difundida em um meio em que a maioria das pessoas brasileiras que deveriam acessar essas novas alternativas não conseguem se identificar, fazer ponte, conexão. Por isso eu quero mostrar para vocês, eu quero muito que vocês sigam e acompanhem um projeto muito, muito incrível. O projeto se chama Lixo Zero Angola. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Ele se chama Lixo Zero Angola, vocês podem encontrar no Instagram. Meu celular tá todo ferrado, mas é isso aí. E é um projeto que é idealizado e atua em Angola, que é um lugar que tem muitos problemas com lixo. Aqui tem informações de que cada cidadão angolano produz cerca de 4 quilos de lixo por dia. E o Lixo Zero Angola fala de educação ambiental e saúde reprodutiva de uma maneira muito social e engajada em espaços periféricos angolanos. E esse projeto serve para mostrar a importância de iniciativas como essa e de se pensar essas alternativas, e como é importante que essas alternativas alcancem as pessoas que verdadeiramente ou de forma mais intensa e impactante se beneficiariam com elas. Trazer absorventes ecológicos, além de coletores ambientais, com educação ambiental para um espaço que as pessoas produzem muito lixo
em que a taxa de pobreza é muito grande, essas pessoas estão em vulnerabilidade socioeconômica, de uma forma geral tem muito pouco acesso a saneamento básico, é absolutamente revolucionário. Eu já ouvi muita gente falando que esse papo de zero waste, lixo zero e coletor menstrual é muito um papo de classe média alta brasileira, e talvez isso seja, mas não porque deve ser ou porque nasceu para ser, mas porque talvez só essas pessoas estejam falando. Refletir sobre isso é falar sobre saúde, é falar sobre educação, é falar sobre acesso, é falar sobre saneamento básico, é falar sobre educação ambiental, é falar sobre saúde reprodutiva, principalmente nos espaços que precisam disso. Por isso esse vídeo, além de uma grande introdução a essas questões, para você refletir, tentar pensar em alternativas dentro das suas possibilidades, obviamente, é também um convite para que vocês levem tudo isso para muito mais pessoas por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um grande like, se inscreve no Afros e Afins, a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre essas questões. E é isso, deixa um comentário aqui embaixo de se você já usa, se você não usa os coletores, se você se adaptou, se você prefere a calcinha, se você já tinha pensado em usar as calcinhas ou os absorventes ecológicos. Eu quero saber, e não deixem de seguir o @lixozeroangola para vocês entenderem como esse movimento, como essas questões estão sendo usadas de maneira política e muito impactante em vários lugares do mundo. É isso.